Bom dia a todos. É com grande prazer que hoje damos início à parceria da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo com o Conselho Regional de Contabilidade. Serão cerca de, até o final do ano, 6 palestras e lives e encontros super importantes com temas cada vez atuais. Hoje, estamos recebendo aqui o Bruno Aguilar, que ele vai falar sobre atualizações em documentos fiscais eletrônicos. Na quinta-feira, ainda dessa semana, vamos falar sobre a nota fiscal fácil, então todos convidados. A gente quer agradecer, em nome da presidente Carla, muito ao Bruno Aguilar. Bruno, eu acompanho o Bruno já há alguns anos e ele tem rodado o Brasil dando palestras. Isso demonstra como que a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo é avançada em relação a todo o país nessas questões de documentos fiscais, de acompanhamento e também na ajuda aos profissionais de contabilidade. Então, Bruno, eu queria te agradecer essa parceria, agradecer ao secretário Benício, que desde o início, quando nós levantamos a possibilidade de fazer essa parceria, ele imediatamente aceitou e abraçou a causa. E aproveitamos também que contadores que podem sugerir temas, né, para as próximas palestras. Sejam todos bem-vindos, mandem suas perguntas no chat e aproveitem. Bruno, obrigada. Obrigado. Vamos lá? Bom dia a todos, né? Sou Bruno Aguilar, auditor fiscal da Cefaz Espírito Santo. Queria mandar primeiro um bom dia aí para quem nesse friozinho acordou para acompanhar a live aqui, né? Todos os contabilistas, profissionais aí que atuam, empresários também, que é importante acompanhar essas atualizações dos documentos fiscais eletrônicos. Meus colegas lá da Cefaz Espírito Santo, em especial lá para Soraya, Eider, Ricardo, todos, né, Laís e todos aqueles que atuam também, né, nos documentos fiscais eletrônicos, né, meu chefe que me liberou para aqui, Benício, Michel, né, Peterson. Então, assim, vamos seguir, que é um assunto fundamental, assim, a gente acompanhar essas atualizações sobre o que vem acontecendo dessa nova dinâmica dos documentos fiscais eletrônicos. É importante, né, a gente ter esse olhar hoje, porque o cenário, né, todo o ecossistema de documentos fiscais eletrônicos, ele cada vez mais ele se amplia, ele está cada vez mais na realidade das empresas, no controle logístico de cargas, no transporte de passageiros. Então, assim, hoje tem alguns documentos mais recentes, né, nota de comunicação, nota de energia. Então é importante a gente ter um olhar para a gente ter um corte aqui importante, né? Deixar claro qual o foco hoje das atualizações. Nós vamos atuar principalmente aqui em 4 documentos. A nota fiscal eletrônica, a nota fiscal do consumidor eletrônico, o comprovante de transporte eletrônico e também o manifesto de documentos fiscais eletrônicos. E aí a gente vai dar uma pincelada chamando para a palestra de quinta-feira, que é sobre esse novo aplicativo que o Fisco disponibiliza, né, para o Brasil todo, em especial no Espírito Santo, da nota fiscal fácil. Então, assim, né, agradecer a presença de vocês, que seja uma palestra de muita discussão aqui, por isso que eu chamo a participação de vocês. Eu espero que as perguntas cheguem aqui para a gente ampliar, eu aprender com vocês na realidade do dia a dia das empresas, das contabilidades, né, de que tem, quais são as dores, né, que envolvem as questões ligadas aos documentos, e entender, especial, que a gente não vai passar, assim, não é o foco, né, assim, a gente passar detalhamento de cada documento, mas sim o que vem de novo, porque já tem uma maturidade, né, tem uma certa evolução, os documentos fiscais eletrônicos, e a gente vai pegar aí nos últimos anos o que veio de inovação, de melhoria, de simplificação que pode auxiliar. E aí, sempre quando nós temos palestra aqui no CRC, a Paula sabe muito bem, a gente faz uma parceria aqui, mas também faz prêmios para quem participa, faz perguntas. Então, eu queria deixar aqui, já avisado aqui, ó, quem fizer aquela pergunta vai concorrer a um livro muito importante para todo tipo de profissional que lida com o público, que atua no dia a dia, que é esse livro aqui, ó, Como Vender Valor, né? Quando a gente sai desse sistema preço-valor, o que se agrega na sua prestação de serviço, o que tem de você oferecer essa jornada do seu cliente de uma maneira mais acolhedora, de entendimento, né? Então, agradecendo a todos, seguiremos, né? Sempre aquele agradecimento da presidente Carla Tasso também, da Paula, né? A Mônica, sempre que a gente está envolvido, a Grazi, e a gente está sempre aqui seguindo nas melhores aí oportunidades para trazer conhecimento e discutir com vocês. Então, participe aqui, faça suas perguntas. Mas vamos seguindo então, que tem palestra para a gente tratar
dos documentos fiscais eletrônicos. Vamos lá, gente. Mas antes, vamos fazer uma provocação aqui para vocês. Vamos trazer uma discussão nesse momento aí de muita inovação, mudança, até mesmo incerteza, né? Muitas discussões têm permeado a reforma tributária. Mas aí eu quero lançar uma pergunta, se a gente veio aqui para falar sobre atualização, se veio falar sobre vender valor, sobre uma nova forma, né, de criatividade e inovação. Vamos pensar aqui, como tem sido a sua evolução? Como tem, seja como pessoa, empresário, profissional? Esse exemplo aqui eu acho muito interessante se a gente for acompanhar, né? Quem aqui, não sei se a Paula lembra, né? Lembra daquele Niva ali, que veio aqui, chegou, não vou marcar a idade não, mas quando chegou, vinha como um exemplo, né, de inovação, né? O Brasil se abria os seus portos aí para os carros importados. E aí, mas olha, o que esse processo de evolução trouxe, né? O que esse processo de evolução se acompanhou? Você parou no tempo ou de fato você adaptou a sua realidade, às dinâmicas, às oportunidades, aos desafios? Então é um cenário que eu queria deixar marcado nesse aspecto, né? Temos aqui atualização dos documentos fiscais eletrônicos, temos mudanças de cenário de reforma tributária, mas como você se posiciona como a sua marca, a sua carreira, né? A sua atualização, né? Você vê que o CRC disponibiliza um canal para conhecimento. Eu deixei um QR Code aqui que você possa acompanhar. Paula também chegou a mencionar, tem um canal também que a gente discute. Então essa conversa não precisa terminar aqui. Ela pode se continuar com perguntas, a gente pode trazer essa perspectiva de como eu também tenho feito a minha evolução, né? Porque muitas das pessoas também têm uma perspectiva de entender evolução só como uma mudança, melhoria, mas evolução é você alterar, sair do seu lugar. Como é que você tem feito esses seus posicionamentos? Porque se evolução, né, fosse sempre uma perspectiva positiva ou melhor, ninguém evoluía para óbito, né? Tipo assim, não tinha essa perspectiva. Então faça essa sua avaliação, analise como você tem feito, né? O que você tem trago nesse novo cenário, o que tem mudado, né? E os documentos fiscais eletrônicos, quem iniciou essa jornada em 2005, vê uma questão que está sendo muito colocada de simplificação, uma questão colocada agora de trazer mais conformidade para o próprio contribuinte, não deixar ele ali nas dificuldades, como eu preencho isso, como isso que é essa informação, mas o fisco também ser algo direcionador para a conformidade das empresas e das contabilidades na prestação desse serviço. Então, pensem nisso também. O que tem sido a sua evolução, né, como profissional, como carreira, e esse exemplo que eu trago também dos documentos fiscais eletrônicos. Então, pensando essa perspectiva de alteração, eu vou trazer alguns cenários que mudam também posicionamentos, né, que a gente lidou com o documento fiscal eletrônico. Quem acompanhou lá atrás, viu que existia um fenômeno ou uma questão hoje que você tinha que ter o seu certificado, a empresa contratava o certificado para emitir os seus documentos. Hoje nasce essa figura, muito interessante, essa figura do provedor de assinatura e autorização. Isso muda também a perspectiva daquela pequena empresa que às vezes ela tinha dificuldade de contratar um certificado. Você teve a alteração do tipo de assinatura e permitiu o surgimento desse provedor. Ele já está aqui, ó, disponível pelo ajuste CINEF 09/2022. O que é isso, Bruno? Né? O que mudou com esse provedor? É que agora uma entidade pode assinar os documentos fiscais em nome de o seu representado. Né? Então você pensa, né? Hoje a primeira entidade que já se mostra como um provedor de assinatura é o próprio Sebrae, né? Que tem já iniciado as discussões, que aí ele pode assinar para aquele microempreendedor, para aquela pequena empresa, que vai diminuir o custo e ele vai tratar essas situações. E só para vocês também perceberem até onde isso vai, hoje mesmo até os marketplaces estão já se cadastrando como provedor para ela não controlar apenas a operação financeira, de venda, logística, mas também fiscal. Então é importante que hoje o próprio marketplace ele se posiciona como ser um provedor de assinatura, porque ele simplifica, né, o processo de emissão da nota, ele traz uma redução de custo para o pequeno empreendedor e também aumenta essa padronização, esse controle, né? A informação, às vezes muitos erros no preenchimento dos documentos fiscais levam até
inconsistências, penalidades, né, por discussão. Então, assim, é importante que esse novo cenário traz, né, principalmente alguns estados, né, eu sei que aqui tem profissionais que assistem, que são de outros estados, né, até que me comunicaram, um abraço para vocês, que em outros estados alguns marketplaces se tornaram responsáveis pelo recolhimento do tributo quando eles permitiram a não emissão das notas. Então, assim, situações, né, marketplace mesmo em aplicativos de delivery, de mercadorias mesmo que são compradas na internet, se não são acompanhadas essa operação mercantil com o documento fiscal, pode ser responsabilizado. Então, o que ele faz? Não, para eu não ser responsabilizado, porque eu não me tornar um provedor de assinatura e agregar, né? A gente não está falando em agregar valor na minha prestação de serviço de intermediação de uma operação comercial, também a possibilidade da emissão, da gestão fiscal dessa empresa. Então, assim, entendam já uma figura nova, né? Até o CRC, né, pode em algum momento se tornar, né, um parceiro aí, assim como a OAB no certificado digital, para ser um provedor de assinatura, né? Você tem um processo ali de cadastramento, ele se torna, né, certificado e pode assinar os documentos fiscais eletrônicos em nome, né, dos seus representados. Então é uma nova figura. Então já comecem a pensar. É importante criar, na perspectiva de vocês, esse cenário seguinte: o documento fiscal eletrônico, ele está hoje muito além da perspectiva só fiscal. Ele transcendeu isso. Então você vai ter que entender que ele está compartilhado com agências de controladoras do governo, ele está compartilhado até mesmo com a Câmara dos Deputados, ele está compartilhado com órgãos, né, que vão atuar precisando de informações sobre o documento fiscal eletrônico, que é um exemplo que eu quero deixar para vocês refletirem que o documento fiscal eletrônico hoje, ele não é só na perspectiva fiscal, né? Um exemplo claro é que mesmo quem não conhece aí o aplicativo Menor Preço, né, que você consulta as notas que estão lá colocadas no menor preço. Em determinado momento, é uma questão de saúde pública que está colocado na nossa sociedade hoje, teve um aumento expressivo da busca por remédios, principalmente antidepressivos, remédios para dor, para dormir. Então, assim, aquilo subsidiou até políticas públicas na área de saúde, né, de que está afetando isso. Então, entendam hoje que até para um cenário de reforma tributária, o documento fiscal eletrônico, ele ganha um destaque ainda mais relevante, no sentido que as declarações pré-preenchidas, né, um modelo que já existe no Chile, alguns estados iniciaram essa situação da pré-preenchida nos moldes do que acontece no imposto de renda pessoa física, ele se subsidia no quê? Nos documentos fiscais eletrônicos. Então a conformidade, seja no preenchimento, nas informações, na validação, entender o que vem de novo, o que significa, é essencial hoje para quem lida com esse documento. Então essa primeira mudança que eu trouxe era o provedor. Agora sim, trazer alguns ajustes nesses documentos fiscais que atuam mesmo na toda a cadeia operacional do comércio, né? Seja no comércio virtual, seja no comércio presencial. Entender o que especificamente da nota fiscal eletrônica e da nota do consumidor eletrônica, essa ponta final, o que trouxe aí de mudança, o que o documento já começa a prever, né? O que ali tem todo um cenário. A pandemia trouxe muitas perspectivas ligadas, né, sobre o comércio eletrônico que foram para o documento. Então, se você não tem o hábito, né, ou não conhece novos campos que surgiram em razão do comércio eletrônico, dos documentos fiscais eletrônicos, eu aconselho a olhar, porque tem informação ali que passa pelo meio de pagamento, a presença desse consumidor, as questões ligadas ao DIFAL, as questões ligadas mesmo aos órgãos de controle que pediram. Tem situações que os órgãos de controle pedem para levar campos para os documentos fiscais eletrônicos agora. Então não pense, muitas das vezes você recebeu uma notificação, recebeu uma prestação ali, ligada a uma fiscalização, não foi propriamente uma Secretaria de Fazenda que notificou. Às vezes pode ser a NTT, às vezes pode ser a ANP, né? Tudo que ele subsidia nesses compartilhamentos. Entendam então que o documento fiscal hoje, ele não passa, né, até mesmo nos controles logísticos, né, tem compartilhamento do MDFE com as polícias rodoviárias, né? Então, assim, é importante entender essa cadeia, né, resguardado o sigilo fiscal sempre, mas que hoje o documento passa por outros órgãos de controle também, né, tribunais de conta, né? É muito interessante, assim, fica aí de
só de perspectiva desse cenário de mistura de órgãos no controle com o documento fiscal eletrônico. O Espírito Santo tem, vários estados têm os portais de compras públicas, né? E aí, os ministérios públicos de outros estados têm feito fiscalização das compras públicas por meio dos portais, validando preços médios, validando aquele tipo de produto, ele está num preço que está no entorno sendo praticado, aquele tipo de produto ele está numa quantidade ali específica, o lote daquele remédio, ele restabeleceu o que está previsto na Anvisa. Então entenda hoje, até para ressarcimento, né, de IST, que é muito importante, hoje os estados utilizam todas as informações ligadas a remédio, ligadas a situações, para fazer o ressarcimento da ST, né, quando pago ali num valor a maior. Então passem a ter também essa perspectiva. Então vamos avançar aqui no que tem aqui importante. Agora eu vou falar uma questão aqui ligada à simplificação. Principalmente aquele microempreendedor individual, MEI, nasce agora, quem não conhece, o CRT4, né, com esse ajuste 33. O CRT4 é o Código de Regime Tributário, número 4, focado em quê? Para o microempreendedor individual. Para quê? Né? Por isso que é importante você entender essas mudanças, que quando eu tenho um CRT para o MEI, eu dispenso uma série de classificação fiscal de mercadoria que às vezes levaria mais chance de erro, mais demanda por ele. Então, eu vou dispensar o GTIM, eu dispenso o SEST, eu dispenso o NCM nas operações, né, quando são internas. Dispenso aí também, alguns estados, para quem não conhece, optaram por avaliar as renúncias fiscais através do CBNF. Fica esse código, né, que o Espírito Santo não tem esse código, mas Paraná, Rio Grande do Sul, Brasília utilizam o CBNF, que é um código de benefício fiscal, para avaliar de fato, né, mensurar o impacto dessas renúncias fiscais. Então, assim, o MEI, nesse caso, estaria, né, dispensado. Se a nota fiscal é eletrônica, ele só, nas operações interestaduais exterior, ele só preencheria ao exterior, ele só preencheria o NCM. Então é importante que classificação fiscal é uma fonte ainda, né, de muitos erros, por isso que eu reforço, né, para a palestra de quinta-feira. Uma das novidades que é o módulo varejo, que a gente vai aprofundar na quinta-feira, vai falar melhor sobre ele é o quê? Ele já oferece a classificação fiscal dos produtos pelo próprio aplicativo. Então quem está oferecendo isso é o próprio fisco, né? Não é você que vai colocar essa informação, então mitiga a possibilidade de erro. Essa era uma grande preocupação, né? Quando surgiu a nota fiscal eletrônica, mas como que o MEI vai preencher isso? Sim. Vai precisar do auxílio sempre de um profissional de contabilidade, porque muitas vezes o MEI não tem essa consciência do que é NCM, do que é SEST. Então, essa é a grande preocupação. Foi uma grande preocupação nossa no início, antes de surgir um modelo do sistema, né? Sim, é pensar exatamente. Esse mote para esses pequenos estabelecimentos, né, é pensar o quê? Simplificação. Então, assim, você vai ver, Paulo, amanhã, na quinta-feira, que a gente vai comentar sobre simplificação, nós vamos ter situações que mercadorias vão ser propriamente já escolhidas por setor. Ah, não, eu pertenço a um setor de bares e restaurantes. Então, por mais que você não saiba, você já pode escolher lá os códigos que você comercializa e o aplicativo oferece. Então, assim, essa já é uma mudança e aí você nasce também uma nota fiscal eletrônica. Ah, não, eu não quero utilizar o aplicativo, é uma opção também. Mas quando ele opta por esse código 4 no preenchimento, mesmo no preenchimento do aplicativo gratuito, ele já vai ter essa dispensa de informar essa classificação. E aí, comecem a entender, para vocês se projetarem num cenário, né, que a gente vem avançando nos próximos anos. Cada vez mais é o fisco que vai receber as dificuldades e vai ter que processar essas informações e entregar já da forma que é adequada. Então é uma mudança muito de paradigma, que muitas das vezes a informação vinha da maneira que era preenchida, ela sujeitava penalidades e o contribuinte tinha até receio de um cumprimento voluntário. Agora é o quê? Incentivar o cumprimento voluntário com o quê? Simplificando o que ele tem de informar. Mas entendo aqui já essa facultatividade aqui, que já está previsto nesses ajustes e já está aplicando se você é um microempreendedor. Agora, se você quer mais facilidade, tem um aplicativo, nós vamos detalhar mais na quinta-feira essas possibilidades. Agora, pensando aqui, deixa eu tomar uma água.
eu queria chamar a atenção aqui para algumas inovações da nota fiscal eletrônica que vieram em razão de algumas demandas que vocês precisam estar acompanhando, que tem que deixar uma coisa clara no documento fiscal eletrônico, é o seguinte: tem campos que são validados hoje. Então, se no campo validado, se você coloca uma informação incorreta, ela gera erro e você tem essa nota rejeitada. Mas tem campos que não são validados, ainda que obrigados. Então, você é obrigado a preencher, mas como ele não é validado, você pode estar levando a informação incorreta, né? Alguns campos estão mudando. Então, assim, você tem algumas questões hoje muito ligadas ao diferencial de alíquota. E o diferencial de alíquota, é importante essa atenção aqui, que ele mudou o paradigma. O que ele mudou do paradigma aqui dessa questão? Antes, você pensava uma empresa sendo bloqueada só no estado do Espírito Santo. Agora, uma empresa que está, vamos pensar, no estado lá de Roraima, e mandou para cá, mas não recolhe o DIFAL, se ele tem essa postura reiterada, o Espírito Santo pode bloquear essa empresa nas vendas para o Espírito Santo. Então pensa esse cenário que você pensa, não, eu coloco uma empresa fora do Espírito Santo e aí eu vou mandar para o Espírito Santo essas transações de comércio eletrônico, mas eu não recolho o DIFAL. Não, detecta aqui na nota, verifique se o DUA está recolhido, não estando, o Espírito Santo tem autonomia hoje de bloquear empresas de outro estado. Depois eu vou dar uma dica para vocês aonde você verifica, né? Você pode jogar ali um CNPJ e verificar. Meu CNPJ está bloqueado. Às vezes a empresa também não sabe, né? Porque ela teve um comportamento que ela não entendia a regulação de outro estado e aí depois foi bloqueado. Você tem uma forma de perceber hoje que você detecta qual o motivo, em qual estado você pode estar bloqueado. Mas eu vou falar isso numa pessoa mais para frente. Mudanças também no indicador de presença. Né? Se eu compro por delivery, né? Aí eu vou impactar na NFC. Importante que a NFC, se tem delivery, eu vou ter entrega, né? E aí vou ter que identificar esse consumidor, isso impacta, né? Entender se você tem uma compra de call center, de comércio eletrônico, tudo isso leva para o documento. E aí não pense aquilo que eu falei também, não pense só numa perspectiva de que você está descumprindo uma obrigação acessória. Pense também que a gestão da sua empresa está perdendo informação porque você não leva qualidade de informação para os seus documentos fiscais. Então, assim, você tem que também dar esse salto. Não pense só como uma obrigação acessória. Pense como fonte de inteligência de negócios. Você tem que entender o seu negócio. E até mesmo grandes contabilidades hoje fazem planejamento tributário. E a fonte maior de planejamento tributário muitas vezes é o documento. O que ele está levando de tributação incorreta? A gente vai passar um pouco sobre isso. Então entender, dar esse salto, né? Não é só o que eu cumpro, mas o que eu também agrego de valor no que eu estou utilizando de documento fiscal eletrônico. Então os marketplaces hoje são essenciais. Você tem aquilo que eu falei, tem uma discussão se eles não se tornam até responsáveis, né? Quando os pagamentos de movimentação financeira, depois a gente propriamente discute um pouco sobre esse fluxo financeiro que ganha. Outra dica que eu quero deixar para vocês. Cada vez mais o fato gerador nesse cenário futuro vai estar entrelaçado ao fato financeiro. Até então, vivíamos num mundo que os meios de pagamento, o fluxo financeiro, estavam meio em descompasso com os documentos fiscais. Não. Esse cenário depende fortemente de uma integração, entrelaçamento entre documento fiscal e o fluxo financeiro. Então, eles se aproximam. Então, assim, comecem também a se desapegar de um modelo escritural, que foi o que constituiu nós como nas discussões aí sobre reforma tributária, o que nós aprendemos de CMS nos últimos anos, para o modelo financeiro. Então esse salto vai ser necessário para você se portar da melhor forma, entender essa mudança que vai vir, mas esse salto é importante você estar bem amarrado. O salto da implicação financeira com o fato gerador do tributo. Lembra que está nascendo aí Drex, né, Paulo? Está nascendo Drex, já tem o Pix, tudo, né, entrelaçado de que você vai ter um documento amarrado com mais próximo do documento fiscal eletrônico. Essa dica aqui, essa regra importante, né? Lei complementar 99, né, 92, 94 aí que alterou as questões dos combustíveis, né? Importante que setembro, guardem isso na cabeça de vocês, meses importantes para eu entender a atualização do documento fiscal eletrônico, abril e setembro.
Abril e setembro, você tem que ter um planejamento que todo documento fiscal eletrônico, em regra, ele tem impactos solicitados mesmo pelas grandes empresas, né, dos players nacionais, de que as alterações sejam sempre abril e setembro. E aí, agora em setembro tem regra de validação, que aí pode dar rejeição nas notas, dos campos novos que surgiram, né? Surgiu o CST novo, né? CST 51, 61, 15, 2. Então, você tem obrigação, tanto que o impacto disso está tão grande, essas regras já tem nota técnica, eu vou colocar ali numa parte mais para cima, mas tem validação em setembro, mas abriram uma exceção para jogar para outubro em razão do quê? Se eu te colocar uma questão aqui, Paulo, percebeu-se que mesmo uma homologação, a grande maioria das empresas ainda estão utilizando os CSTs antigos. Então, por isso que não está começando muitas das regras agora em setembro, porque o número de rejeições ia ser acima de 50%. Então, esses CSTs, eles permanecem, né? Isso também que a gente chama a atenção, muitas vezes, das empresas, porque elas adicionam o novo CST e não excluem o antigo. Sim. Então, mesmo já com a validação daquele CST, as empresas continuam usando, às vezes, nas mesmas operações, 2 CSTs, usam para a emissão de um documento, a outra para outro. Então, isso tem acontecido sempre na mudança, e a gente também, como responsável de contabilidade, hoje o nosso sistema também consegue, na importação, fazer essa verificação, né? Então, é mais uma atenção nessas mudanças que o profissional de contabilidade precisa ter para auxiliar os clientes, né? Exatamente. Isso é uma atenção importante, principalmente hoje no combustível. Todos sabemos do impacto dos combustíveis, né? Seja para arrecadação, seja para as empresas. Mas setembro, né? Eu vou passar qual que é a nota técnica aqui. Setembro tem validação de campos novos e em razão de que, principalmente aquele CST 61, que é a substituição tributária, né, nas operações anteriores, muitos ainda utilizavam o 60, né, indevidamente ali, e que a partir de outubro não vai aceitar. E aí tem um detalhe no documento fiscal eletrônico. Se você não corrige, você pode entrar num processo chamado de consumo indevido. O que é? Eu erro, vamos lá, eu tenho uma informação que é validada. Então, se você não acertar, toda hora o documento está errado. Aí o que acontece? A empresa insiste na autorização e não corrige. Primeiro você tem um chamado consumo indevido, aí você vai ter um bloqueio temporário, 30 minutos. Se você ainda não corrige, você pode chegar quase a um bloqueio permanente, que aí só entrando em contato com a Secretaria de Fazenda, perde tempo, sabe que as demandas ali da frente de loja ou mesmo da logística, do despacho de mercadoria vai ser afetado, então muita atenção contra isso. Aqui a gente vai deixar ali uma nota técnica. Entender que hoje essas regras dos meios de pagamento estão lá especificadas, né? Até o Espírito Santo soltou especificamente sobre o crédito ligado ao Vale Presente, quais são os procedimentos para você entender. Entender que hoje você não pode colocar qualquer meio de pagamento. Ah, não, mesmo que você coloque, a nota te pergunta hoje. Qual é essa forma de pagamento? Você não pode colocar mais outros igual existia. Se você colocar outros, ele vai perguntar. Então, descreva essa forma de pagamento. Lembrando, em razão dessa mesmo, de entender as novas dinâmicas aí de pagamento. Antes tinha aquela situação, né? Onde que eu vou entregar essa mercadoria? E lembra que o comércio eletrônico, a questão do DIFAL, trouxe, né, a entrega podendo acontecer fora, né, do endereço mesmo do destinatário. Então, assim, mudou. E aí aqui é uma oportunidade de negócio que até surgiu, assim, em grandes centros, tem o chamado locker, né? O que é o locker? Eu não posso receber o correio no meu horário lá, eu disponibilizo um armário que o correio vai lá entregar em tal horário e depois eu passo na hora que eu estiver disponível, né? Meia-noite, tá? Eu passo e busco. Entender, assim, que muitas das vezes as empresas gastam dinheiro desnecessariamente, seja na impressão de papel, quando o DANF já pode ser reduzido no formato de etiqueta, ou quando tem também possibilidade, seja nos documentos de transporte, a representação somente digital. Então, por que não avaliar o meu custo com papel, se ele não pode ser adaptado com DANF menor, que é o chamado DANF etiqueta, ou também numa questão aí que eu nem preciso imprimir, né? Lembrando, uma das facilidades do aplicativo da Nota Fiscal Fácil é que você não necessita imprimir para entregar ao seu consumidor. Chama atenção também aqui na declaração de conteúdo eletrônica, né?
olha o que acontecia assim, né? Infelizmente, né, tem práticas que a gente precisa destacar aqui, né? O que aconteceu muito durante a pandemia, tinham várias, às vezes empresas, às vezes também pessoas físicas, fizeram um volume expressivo, né, de encaminhamento por declaração de conteúdo em papel. Às vezes vendiam vinho aí para Brasil todo e colocavam como se fosse, né, apenas uma pessoa física. E anteriormente, em razão disso, passou a existir com validade a partir de abril de 2024 da declaração de conteúdo eletrônica. Então, o que você tem aqui? Mais rastreabilidade. Então, entender, porque de fato impacta também a concorrência, é uma concorrência desleal, né? Então, assim, os Correios também vão integrar a declaração de conteúdo eletrônico. Quem não viu aí recentemente, né, quem tem o hábito aí de comprar aí nos marketplaces internacionais, Shein, AliExpress, mudou toda a sistemática, né, com a remessa conforme. Você tem as declarações, os documentos ali, impactam com o fisco, então mudou também a sistemática. Então, entendam que os Correios também estão, lembra que eu falei, não apenas o fisco utiliza dessas informações, o fisco também tem parceiros nessas cobranças, né? Então, o Correio também vai atuar aqui. E por fim aqui, a gente já chegou a mencionar, muita atenção na validação dos jetins. Setembro também tem a validação de alguns jetins. Já vemos no processo cigarros, bebidas, que o jetim passa a ser validado. E eu tenho uns... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um instituto de pesquisa, Paulo, que é o seguinte. Lá no canal tem alguns vídeos, né? De validação, como é que faz, alguns passo a passo. Quando eu percebo que tem uma visualização extrema, é porque tem dia de validação e deixam só para o dia para atualizar. O vídeo às vezes está lá 6 meses, né, disponível, mas eu olho, você olha que lá hoje que você tem essas analíticas, né, as métricas, né, eu vejo, nossa, mas por que está todo mundo olhando esse vídeo? Não, é porque está dando rejeição, as empresas estão parando, mas não observaram as datas. Então mesmo assim, a gente sabe da rotina que é corrida dos profissionais, né, que às vezes se manter atualizado é um desafio. Fica a dica aí também, né, de começar a auxiliar aí alguns sistemas de inteligência artificial também facilitam, né, que conjugam a informação que você precisa saber e tal. Tem mesmo aí provedores de informação, tem várias soluções para isso, de acordo com o bolso e o seu interesse também. Mas assim, guardem pelo menos essas datas. Abril e setembro, eu preciso dar uma olhadinha ali o que tem de atualização. Por quê? Olha o que já tem mudança agora em abril. Tem tabela de NCM, que alguns vão deixar de ser utilizados. Vão surgir novos. Então, assim, é importante porque também é uma informação validada a NCM. Então, atenção, porque setembro tem essa mudança. Tinha uma discussão de uma nova tabela de CFOP, só que foi, de certa forma, postergada porque as empresas viram que tinha um impacto, o fisco refez esse estudo. Então não terá essa alteração para setembro agora da tabela do CFOP. Mas acompanhe essas atualizações pelo menos em abril e setembro, porque é quando de fato tem mudanças e aí você pode ter o seu contribuinte procurando a Cefaz ou te procurando, mas é porque ele só não atualizou uma questão de sistema. Então vamos seguindo aqui, só para demonstrar aqui, olha, o que acontece, né? Muitas das vezes, estados que têm um controle de postos fiscais muito efetivo, quando você não tinha o DANF etiqueta, lembra que tinha aquele plástico, né, com a nota, a sacolinha muitas das vezes perdia, aí não achava essa nota, muitas das empresas sofreram penalidades, principalmente onde tem postos fiscais mais efetivos aí nessa fiscalização de trânsito, e aí você tem uma solução de DANF que é mais barata, ela é menor, ela tem algumas informações também que são protegidas agora com o LGPD, porque você pode às vezes não informar o nome do produto, né? Às vezes é uma questão mais de valor privado e sensível. Então, assim, você atende até situações de privacidade do que só a situação de ter um nota. Então, entender assim que teve essa mudança, teve essa possibilidade, tem um simplificado, é adaptar, né? Aqui você tem até tem empresas aqui, principalmente transportadoras, que reduziram bastante aí o custo com a aplicação dessas soluções de menos papel. Aqui só uma dica, né? Ainda na nota fiscal eletrônica, saiu, quem não viu esse decreto que saiu recentemente aqui no Espírito Santo,
é o decreto 5460, muitas, né, contabilidades, às vezes alguns profissionais que têm o contato, né, participam lá no canal também, falam assim, Bruno, como é que eu vou fazer isso para preencher isso na nota? Essa retenção do imposto de renda nas compras pelo Estado e também, em perspectiva também, as prefeituras farão também, né, a IN 1234 da Receita Federal trouxe essa obrigação, então eu pergunto, como que eu vou preencher, onde que eu destaco os impostos federais na nota e tal? Tem essa perspectiva também, né? Que aqui, ó, você tem, como você informa isso na nota fiscal eletrônica, a retenção de tributos, né, federais. Você tem os próprios campos. A partir do momento que você contrata agora com o poder público estadual ou municipal, você vai ter que preencher, né, essa questão da base de cálculo do imposto de renda, a questão aqui do valor retido, né? É importante que aqui tenha, mas já, principalmente quem já comercializava com órgãos do governo federal, e já informava PIS/COFINS, né, Previdência Social, contribuição sobre o lucro líquido. É importante aqui, é o seguinte, se você não faz esse destaque, a previsão do decreto é o que, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Havendo ausência de destaque disposto no documento fiscal, a liquidação da despesa ficará sobrestada. Então, o não preenchimento, o órgão recebe a nota, ele não vai avaliar só se tem a nota, agora ele tem que avaliar, em razão da IN, se está destacado o tributo federal aqui. Você não colocou, às vezes você vai ter que refazer a nota, né? Às vezes talvez até mesmo cancelar, porque aqui é uma informação que pode ter impacto. E aí você fica aí com valor sem receber, porque um erro aí, uma não atualização no preenchimento da nota. Então, muita atenção aqui, que já começam essas perspectivas de análise. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente fez esse apanhado aqui sobre a nota fiscal eletrônica. O que vem de novo? Apresento a vocês, né? Quem não conhece, né? Tem o prazer de conhecer o portal da nota fiscal eletrônica, mas da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, que congrega a grande maioria dos estados. Então, quem já conhece, né? Vou passar aqui o portal da Receita Federal, da nota fiscal eletrônica, passem a utilizar também esse portal da nota fiscal eletrônica, aqui da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul. Por que eu dou essa dica? Porque tem vários serviços que só existem aqui. Lembra que eu falei que tem um serviço para você consultar como anda o CNPJ da sua empresa em outros estados? É esse daqui, ó, CCC. O que é isso, Bruno? Cadastro Centralizado de Contribuintes. Todo contribuinte que emite documento fiscal eletrônica, ele está nesse cadastro. Lá ele vai pedir o quê? CNPJ e inscrição. E te dá um relatório em todos os estados. Lembra que existia uma consulta, às vezes o portal se integra? Aqui é muito mais amplo. Ele vai te dar detalhes do como está a situação, quando você começou a emitir, qual estado você pode estar com alguma restrição, né? Desde quando. Ele te oferece um histórico, ele vai dizer se você pode estar suspenso em algum estado, né? Então, assim, é importante vocês acompanharem esse portal aqui, porque ele tem mais serviços. E às vezes também, o que acontece? Eu recebo muitas ligações, assim, que no sentido, não, eu não estou conseguindo emitir, tem algum problema aí na Cefaz Espírito Santo, Bruno? Tem isso. Quando na verdade você pode construir a disponibilidade aqui também. Ele já te dá, eu tenho empresas que atuam em todo o Brasil, precisam muito disso, porque talvez não é um problema aqui no Espírito Santo, é um problema lá na Bahia. Aqui ele sabe, lá na Bahia, aí vai reportar os avisos, né? Na Bahia não estamos emitindo, não conseguimos emitir para lá, você olha o CSC, tem a consulta pública, Então, muitas questões aqui, a vantagem aqui até mesmo da consulta pública, ela preserva aqui os seus dados, né? Precisa do GovBR para você acessar, porque hoje, muita atenção hoje, né? Como você utiliza os seus documentos, porque as secretarias da Fazenda têm feito gastos expressivos, porque empresas de rastreamento de dados têm entrado aqui para fazer raspagem das notas. E às vezes ela oferece esse serviço até para concorrente, para saber de quais são os seus fornecedores, qual é a questão do seu preço. Algumas têm interesse nas suas compras. Às vezes as pessoas, é importante você entender, colocou lá o GovBR no menor preço e na nota fiscal fácil. Ele simplifica, dá autenticidade. Mas por que é colocado? Porque quando você não tem essa restrição de autenticação, Paulo, o que acontece é que eles perceberam que muitas empresas estavam tentando acessar, né, empresas de raspagem de dados, para ver quais são as suas políticas, as suas práticas de consumo. Aí o que você vai notar? Você pesquisou lá
bebida, aí só vai aparecer propaganda. Uma roupa que você achou interessante, um livro. E aí tava. Então, assim, hoje, olha uma questão que é dessa relevância da gente participar de discussões ligadas à reforma tributária. Uma das questões que tem se colocado hoje é que essas empresas que utilizam nossos dados gratuitamente, utilizam para marketing, que tipo de tributação elas têm que ser responsabilizadas agora, né? E isso não se discute tanto, né? Às vezes fica arranjando tanta confusão por outras coisas, e às vezes você está fornecendo dados de graça para ter lucros enormes e a sua privacidade sendo afetada. Mas qual o preço disso, né? Então, assim, tem uma questão que eu acho assim, a gente está hoje muito na discussão da transição, pensando com a cabeça dos ICMS do passado e esquecendo o que vem para o futuro. A gente tem que olhar também nessa questão da reforma as perspectivas de uma reforma tributária e economia digital. Tem muita situação aí que impacta, às vezes, até empresas mesmo do mundo real, porque tem simplificações ou não olhada da forma adequada para a economia digital. Então vamos pensar nisso, mas guardem aqui, tem de tudo, né, do portal da Nota Fiscal Eletrônica. A gente vai passar por outros, mas ele tem vários serviços que vocês só vão achar aqui, né? Mesmo aí na utilização, essas situações mais específicas. Download aqui que você faz para uma nota, né, com seu certificado. Esse é o tradicional, mas por que eu fiz aqui, o que eu quis trazer assim, o portal da Nota Fiscal Eletrônica lá no portal da Receita Federal? Por que eu quis trazer essa questão? Esse acompanhamento das notas técnicas. Olha aqui a nota técnica da última validação da monofasia dos combustíveis. Olha quando ela foi sexta-feira. Então tem campo lá que talvez você nem saiba que está sendo validado agora nessa mudança em setembro. Né? Assim, olha que tem aquilo que eu falei. Ó, como que eu falo? Olha, só para você ter um cenário, às vezes você não precisa olhar só para o Espírito Santo, mas vamos olhar aqui o Brasil. Sabe o que é isso daqui, Paulo? Ó, regras de validação de NFC relativas ao CFOP. Isso aqui é uma regra que nasceu no Rio Grande do Sul e já foi para o Mato Grosso. A chance de ir para vários estados é o quê? Mas se eu te explicar o que é isso. A partir de agora, no Rio Grande do Sul, eu vou lá no supermercado e compro crédito celular. Eu vou lá e pago uma conta de energia. Eu vou lá e compro, às vezes tem uma coisa que existe aqui no Espírito Santo, que é fora, o chamado Vale Gás. Eu vou ter um CFOP específico para uma ação que não é um fato gerador de imposto. Ele só quer demarcar que entrou um fluxo financeiro nessa empresa. Então, para esses estados que eu citei, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, tem um CFOP que é o 5949, específico para entradas, mesmo que não tenha fato gerador de imposto. Pode falar aí. Pode fazer. Ó, inclusive, o Patrick Lacerda, ele falou, já tive casos que na consulta do Sintegra no estado de domicílio do contribuinte estava desatualizado e no CCC estava atualizado. Recomendo a utilização também. Então, ele vem aqui dando, né, o próprio exemplo disso. E num outro grupo aqui, a Jaqueline Vieira também questionou sobre a questão que você falou sobre a questão financeira, essa integração financeira, que isso vem evoluindo. Tem prazo para isso acontecer, Bruno? Vocês têm algum prazo? Vai falar isso mais um pouco à frente? Sim, isso não tem um prazo, vai ter alguns eventos que eu vou falar, isso tem prazo, mas toda essa convergência, ela é um crescente. Podem vir acompanhando. Igual, isso daqui, ó, essa integração já é uma opção que o Rio Grande do Sul tomou. De todo fator financeiro, ele está passando, independente se é um fato gerador. CFOP 5949. Quem depois quiser olhar aqui, ver como foi a opção. É importante mesmo, né, que o Patrick colocou essa questão, né, de você, porque o Sintegra, às vezes, ele trabalha com cadastro. O CCC, ele é o emissor da nota, então ele vai dizer, às vezes você pode estar com um cadastro que está lá com algum problema, mas, quer dizer, funcionando, mas você está com problema na nota. O cadastro está ok, então assim, entender essas bases, interessante. Obrigado aí, Patrick e Jaqueline. Essas questões, mas vou falar um pouco de evento que vai surgir aí, não deixe eu esquecer. É o chamado, guardem esse nome, ECONF, que aí já é amarração. Mas antes, já surgiu a opção do Rio Grande do Sul. Aqui, ó, você tem algumas situações, aquilo que eu falei, ó, nova tabela de NCM, ó, tudo em agosto, ó. Tudo em agosto e algumas coisas para valer em setembro, né? Então, assim, tem essas situações, ó, validação do JETIM. Hoje, né, tem algumas questões do produtor rural. Então, aqui eu aconselho
Aí você marca uma data, dá uma olhada, assim, como as validações em regra são abril e setembro, dá uma passada aí de vez em quando, principalmente aí em março e agosto, para as notas técnicas, que você fica sabendo de alguma mudança possível, alguma coisa que vem para a nota, e esse daqui eu estou falando do Portal Nacional. Né? Então, assim, para a gente fechar aí a nota fiscal eletrônica, o que vocês precisam ter sempre atenção, né? Às vezes não tem informação obrigatória preenchida. Eu estou falando o quê? Que a informação é obrigatória, mas não é validada, porque se fosse validada, você não conseguia nem avançar na nota. Né? Muitas das vezes, aí eu chamo a atenção, tributação incorreta. E aí, a classificação fiscal de mercadorias, por isso que eu falo que o fisco assumiu essa responsabilidade, porque, Paulo, a gente vê assim, às vezes tem situações que você sabe que o contribuinte não teve dolo nenhum naquele, ele só foi mal informado. E aí eu falo classicamente, CST 60, substituição tributária. Você tem muitos contribuintes que informaram, né, a retenção, mas era o quê? Ele só deu prosseguimento daquela nota, ele só continuou no erro. E às vezes vai cair numa malha, porque aí, cadê esse tributo? Você consegue comprovar se você já estava recolhido? Não, mas esse produto não é substituição tributária. Então, assim, infelizmente, tributação incorreta é algo que ainda impacta muito essa questão das empresas e que tem surgido várias soluções numa plataforma, né, de classificação fiscal pelo fisco. Tem um projeto, né, encampado pelo INCAD chamado CAD-PROD, que é assim, ele criar essa tabela de produtos nacional, né, e aí, por inteligência artificial mesmo, o contribuinte baixar e já colocar na sua nota. Isso aqui alguns estados têm começado. Alguns valores diferentes, assim, isso daqui também já foi bloqueado, que é o quê? Infelizmente, ali no caixa, na pressa ali, isso acontece muito no varejo. São valores absurdos, né? Que é o quê? O caixa passou ali, vê um zero a mais, e aí só percebe depois na escrituração, já não dá para cancelar mais e tal. E o descumprimento, às vezes, de obrigações de prazo, obrigações acessórias dos documentos, né? Lembra? Se você cancelamento tem prazo, contingência tem prazo, entrega tem essas informações. Então, até uma questão um erro que acontece muito em contingência da NFC